Falando sobre eleições na Venezuela, a votação está acontecendo por lá. Trazemos sempre as imagens ao vivo, imagens de Caracas. São milhões de eleitores que nesse momento vão às urnas. Na Venezuela o voto não é obrigatório, porém há uma participação massiva da população nesse pleito. E é sobre isso que a gente conversa agora com a pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em política externa da Venezuela, Stephanie Brown Clemente. Tudo bom, Stephanie? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo espaço. Estou muito contente de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse pleito tão importante que está acontecendo no nosso país vizinho, né? Pois é, Stephanie, vamos começar então para a realidade local, a realidade da Venezuela, tendo por base as pesquisas que foram divulgadas por institutos de pesquisa confiáveis que mostram um favoritismo da oposição, de Edmundo González. De fato, Stephanie, podemos falar de uma ameaça para Nicolás Maduro, de uma ameaça para o chavismo, que já está há mais de 20 anos no poder no país? Sim, Carol, pela primeira vez em todo esse período de chavismo / madurismo, nós podemos ver que a oposição está fortalecida e que há, de fato, esse risco, né, para que o Maduro continue no poder. Hoje é um dia muito histórico por conta disso, né, que ameaça diretamente essa continuidade do chavismo. E é muito significativo que esse pleito esteja sendo realizado hoje, dia 28 de julho, que seria o dia de aniversário de Hugo Chávez. Ele estaria cumprindo hoje 70 anos e é justamente hoje que está acontecendo esse pleito e que veremos como vai ser o resultado, né? Que, de fato, tem essa grande chance da oposição sair vitoriosa hoje. Stephanie, nós aqui na CNN também temos a participação dos nossos analistas nessa conversa com você, Américo Martins, Théo Cury e Pedro Duran. Neste momento, o nosso analista de assuntos internacionais, Américo Martins, tem uma pergunta. Por favor, Américo. Olá, Stephanie, muito bom dia, muito obrigado aí pelo seu tempo para participar aqui do programa. Eu queria fazer uma pergunta sobre os militares na Venezuela. Eles são muito poderosos, controlam uma boa parte da PDVSA, a principal indústria do país, controlam distribuição de alimentos, de medicamentos, têm um poder real muito forte na Venezuela. Que papel eles podem desempenhar se essa eleição acabar muito apertada para um lado ou para o outro? Eles seriam uma força definidora, vamos dizer, no momento político na Venezuela, ou eles simplesmente ficariam quietos esperando o que vai ser resultado das urnas? Bom dia, Américo. É um prazer estar conversando com você. De fato, os militares na Venezuela têm esse papel de grande preponderância, eles são uma força muito importante, né? São a razão principal pela qual o Maduro continua no poder até hoje, né? Mesmo depois de tantas tentativas de tirá-lo do poder, ter esse apoio, né, da força militar é o que baliza muito essa permanência dele, e eu acredito que eles vão ser, sim, uma força com um papel muito importante para os próximos meses no país, né? Depender do resultado que vai ser divulgado hoje ainda desse pleito. A expectativa de que o resultado seja divulgado entre o fim da noite e início da madrugada na Venezuela. Claro que aqui na CNN Brasil a gente acompanha, vai te atualizar assim que tivermos uma definição das urnas na Venezuela e resultado que você acompanha aqui com a gente. Também tem pergunta do Théo Cury, que chega de Brasília. Stephanie, por favor, Théo. Oi, Stephanie, bom dia para você, obrigado pela participação. Eu queria te perguntar, a gente está vivendo nessa eleição, a gente tem acompanhado nessa eleição um momento de uma oposição mais forte, talvez uma oposição mais forte em muitas outras eleições, levando em consideração outros períodos da Venezuela. Em caso de uma eventual vitória de Nicolás Maduro, como que fica essa oposição? Ela fica enfraquecida, ela atinge o ápice dela ou tem esperança de no futuro conseguir se reestruturar para uma eventual vitória? Eu acredito, Théo, que a depender dos resultados, né, de hoje, se o Maduro sair vitorioso novamente, a oposição não vai aceitar isso com facilidade, né, principalmente porque há grande expectativa
por parte desses atores de que eles vão sair vitoriosos hoje, muito pautadas, né, nessas pesquisas que foram divulgadas e no clima que se encontra nas ruas da Venezuela. E eu acredito que, a depender do resultado de hoje, essa oposição vai sair fortalecida mesmo perdendo, porque o que eles conquistaram, né, até então não vai ter sido em vão. Eu acredito que isso vai ser utilizado de maneira a tentar conseguir cargos em eleições futuras, eleições municipais e até mesmo para tentar novamente uma eleição presidencial quando for ocorrer de novo. Stephanie, antes de passar a bola para o Pedro Duran, trazer um outro ponto que a gente está destacando aqui, que é esse fortalecimento da oposição na Venezuela, segundo as pesquisas eleitorais no país. O que explica esse enfraquecimento do chavismo, esse enfraquecimento de Nicolás Maduro? Isso pode ser explicado em grande medida por conta das condições de crise que o país vivenciou nos últimos anos, né? Crise política, econômica, social, migratória. Então, todos esses fatores somados fizeram com que uma parte da população, né, e principalmente da população mais jovem no país, que foi duramente afetada por conta da crise, esteja buscando uma alternativa ao status quo que está hoje preponderando no país. Então, muitas pessoas, né, que tiveram suas famílias separadas, pessoas que tiveram que sair do país, estão depositando suas esperanças nessa oposição que finalmente conseguiu se unificar, né, se unir em torno de uma figura. Então, esse é o grande diferencial e o que motiva essa grande parcela aí da população. Pedro. Stephanie, obrigado pela conversa, bom dia para você. Acho que a gente já tem vários elementos que podem apontar uma certa interferência nessa eleição da Venezuela, a retirada do pleito de duas oponentes de Nicolás Maduro, a prisão de opositores, uma eleição que começa bastante turbulenta. A minha pergunta é, em a oposição perdendo a eleição, em Maduro saindo vencedor, qual é o próximo passo? A quem a oposição recorreria, uma vez que Maduro tem o comando, inclusive, de muitas instituições ali do país? E esse recurso pode ter alguma efetividade ou você acha que não? No caso, né, dessa hipótese acontecer, de fato, o que vai conseguir dar legitimidade para esse governo e o que vai auxiliar a oposição, de certa maneira, vai ser os observadores internacionais, né? Então, os atores que estão lá para dizer se essas eleições foram legítimas, né? Isso que vai balizar esses resultados. E a depender de como vai ser feita essa avaliação, que a oposição vai conseguir seguir, né, os próximos passos. Nesse sentido, eu considero que principalmente a atuação do Brasil e da Colômbia vai ser fundamental, né? O que o Brasil e a Colômbia afirmarem acerca das eleições vai pautar muito os rumos do país, né? Se o governo Maduro sair vitorioso, vai ser legítimo ou não, se a oposição vai conseguir recorrer, né, então, esses atores observadores ou não. Acho que tudo vai variar muito mesmo da avaliação desses players. Para a gente encerrar, Stephanie, lembrar aqui que foi firmado em outubro do ano passado o Acordo de Barbados, que é justamente para garantir o respeito ao resultado das urnas. E também naquele acordo havia a previsão de várias missões de observadores internacionais, inclusive da União Europeia. Há pouco lembrava com o Américo Martins que esse envio de observadores da União Europeia foi barrado por Nicolás Maduro. Qual que é a garantia do cumprimento desse acordo? E, mais uma vez, destacando, como você falava, o papel do Brasil nessa conversa com o país ainda comandado por Nicolás Maduro. Eu acredito que a garantia, se é que a gente pode falar que existe, né, uma garantia nesse cumprimento, ela é pautada no fator das sanções, né, da Venezuela precisar do levantamento das sanções dos Estados Unidos
E por conta disso, buscar seguir, né, esse pleito da melhor forma possível, então garantindo ali uma certa efetividade para o que foi acordado em Barbados no ano passado. Então acho que vai mais ou menos por essa linha. Já que mencionei o nome dele, Américo Martins, por favor. Stephanie, que papel teria a Maria Corina Machado numa eventual vitória da oposição, especialmente no período de transição, que é um período longo, são 6 meses até o vencedor da eleição tomar posse. Que papel ela, como a principal líder da oposição, teria nesse processo? Eu acredito que ela, nesse período aí, né, nesses meses que vão ter, desde a divulgação do resultado hoje até a efetiva posse em janeiro de 2025, de buscar manter ali essa unidade da oposição, uma oposição que é muito distinta, né? Não tem tanta homogeneidade, a homogeneidade se encontra justamente na ideia de tentar tirar o Maduro do poder. Então ela, como essa grande líder, como essa figura de tamanha preponderância, né, que saiu vitoriosa das primárias opositoras que foram realizadas no ano passado, ela vai ter esse papel crucial de manter essa unidade e de dar continuidade a esses projetos, né, de encabeçar também as propostas da oposição e o que vai ser feito no caso da oposição assumir o governo no ano que vem. É o Cury. Stephanie, com relação à relação entre o Brasil e a Venezuela diplomática, como que você vê, dependendo do resultado dessas eleições, seja a continuidade do Nicolás Maduro no poder ou a chegada da oposição ao comando do país, de que maneira isso vai impactar nas relações entre o Brasil e a Venezuela na sua avaliação? Eu avalio que o Brasil já tem buscado demonstrar que vai buscar ter boas relações com qualquer um dos lados que sair vitorioso hoje. As recentes falas, né, do Lula demonstram isso muito bem, né? Porque ao início do terceiro mandato do Lula, ele se mostrava ali muito próximo do Maduro, né? Ele faz aí ele retoma, né, as relações com a Venezuela que haviam sido rompidas e ele mostra essa relação muito próxima com o Maduro em si, mas nas últimas semanas ele tem demonstrado que vai buscar dialogar também com essa oposição e que, independente do resultado, né, sendo esse resultado um resultado democrático que demonstra aí, então, a força do voto popular, o Brasil vai lidar com quem sair vitorioso e vai buscar ter boas relações com a parte que sair vitoriosa. Então, o Brasil tem esse papel, né, de ser um grande player regional, busca ser um mediador regional, um líder regional e, por conta disso, vai buscar ter boas relações com qualquer uma das partes. Pedro Duran. Stephanie, a gente viu o caso Juan Guaidó se tornando uma tentativa frustrada de criar uma espécie de presidente alternativo para um país que já tinha um comando. Na tua avaliação, a Maria Corina Machado pode ter esse papel numa situação de instabilidade ou até mesmo de divisão, porque é possível que a gente tenha, depois da eleição, países reconhecendo o resultado e países questionando o resultado, o que cria uma espécie de limbo na diplomacia internacional. Você acha que a Maria Corina Machado ela ocuparia um espaço, por exemplo, como esse que Juan Guaidó tentou ocupar, de presidente autoproclamado? Pode ser que sim, isso pode ser uma das hipóteses aí do que pode vir a acontecer na Venezuela, né? Até porque a Maria Corina ela era próxima do Juan Guaidó na época, então existe, né, essa possibilidade também, a depender de como vai ficar a situação dos Estados Unidos nos próximos meses, que são um player internacional de grande importância, de grande peso, e que vai acabar, de alguma forma, fundamentando aí as chances, né, e os caminhos para o que pode vir a acontecer
no país. Então, a Maria Corina, de fato, vai ser uma figura que vai continuar tendo uma importância, seja qual for o resultado de hoje. É uma figura que vai estar presente ainda, a gente vai ouvir falar ainda muito dela, e acredito que essa pode ser, sim, uma das possibilidades nos caminhos de atuação para ela. Conversamos com a Stephanie Brown Clemente, ela é professora pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em política externa da Venezuela. Stephanie, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Até uma próxima oportunidade. Bom dia.